Show de bola, vamos nessa. Senhores, primeiramente eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui presentes hoje, que estão nos dando a honra, o privilégio de estar compartilhando um pouquinho mais daquilo que a gente carrega, daquilo que a gente tem feito, tanto na preparação de homens, quanto em tudo mais a qual Deus tem nos entregado e nos colocado diante da nossa mordomia para que a gente venha servir ao verdadeiro evangelho e aplicar o ID, levando a palavra do Senhor para toda criatura nessa terra. Então, quero dar as boas-vindas a vocês, parabenizá-los, na verdade, por essa decisão que vocês tomaram de estar aqui conosco nessa noite, de estar aí dedicando um pouquinho do tempo de vocês, tempo que eu sei que já é tão escasso com a família, mas eu creio que grandes coisas Deus ainda vai fazer no decorrer dessa noite. Valeu? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos nessa. Está cada vez mais comum falarmos a respeito de mentorias. Se você buscar nas redes sociais, você vai ver que existe uma crescente, uma grande parte de pessoas que têm trabalhado buscando sempre entregar conteúdos e principalmente tentar vender alguma coisa para vocês relacionados à mentoria. E grande parte desse pessoal, eles têm entregado uma metodologia rasa e muitas vezes até, como é que eu posso usar o termo? Não tem como usar outro termo. Cara, muito chinfrim como conteúdo oferecido nas redes sociais. Mentorear alguém não é vender mentoria, não se trata de venda. Mentorear alguém significa pegar aquilo que você carrega como essência, como dons e talentos que Deus te deu e transbordar desse conhecimento que exclusivamente você carrega na vida de outras pessoas. Pensando nisso, desenvolvemos essa formação, a formação SQUAD. Trata-se de formar um esquadrão de mentores, para que esses mentores possam buscar esse conteúdo individualmente dentro de cada um e transbordar esse conhecimento na vida de outras pessoas. Faz sentido para vocês? Quero primeiramente me apresentar, então sou Ricardo Casaril, além de CEO do ID Pro Training, eu também sou cofundador, junto com o Andrezão. Andrezão é meu parça, meu sócio, meu irmão em Cristo. Enfim, já estamos juntos nessa caminhada desde 2017 e aqui tem algumas das nossas formações e, enfim, essas doideiras que a gente tem feito por aí nessa criação, nesse despertar de conteúdos que Deus tem colocado diante do nosso coração e nos permitindo compartilhar na vida de todos vocês. Iniciando a aula propriamente dita, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de preparação. A preparação ela é tão importante quanto o resultado para tudo aquilo que você vai fazer. Digo mais importante, inclusive, do que até o resultado, é a noite após o resultado, porque na noite de véspera você está se preparando para algo que ainda vai acontecer. Então vem a batalha, e após a batalha vem algo que é o período onde nós estamos cansados. E quando nós estamos cansados, a nossa guarda tende a baixar, e por conta disso, nós temos uma tendência natural de você estar mais suscetível a qualquer tipo de ataque das forças inimigas para tentar te derrubar. Então, a noite após a batalha é tão importante quanto a noite de véspera. Mas voltando propriamente dito para a preparação, preparar-se significa dar manutenção em algo que você já carrega para que isso venha transbordar no momento certo na vida de outras pessoas. Dentro do nosso preparar, aqui como seres humanos, creio que todos vocês já devem ter ouvido falar no termo afiar o machado. A própria palavra de Deus fala, assim como um ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E essa expressão, afiar o machado, ela pode ser explicada pela história de dois lenhadores que fizeram uma aposta sobre quem conseguiria cortar o maior número de árvores em um único só dia de trabalho.
E essa história, ela conta mais ou menos o seguinte, que logo ao amanhecer, o primeiro lenhador já começou a suar a camisa. Ele pegou o seu machado e começou a aplicar força e foco, molhando a sua camisa para que pudesse derrubar árvores. Todo esse trabalho levou ele a derrubar 16 árvores até o meio-dia. Enquanto isso, o segundo lenhador, porém, ele cortar apenas 4 árvores. Veja, o primeiro 16. O segundo, ele cortou apenas 4. E por que isso? Ele cortou apenas 4 porque ele passou as 2 primeiras horas afiando a lâmina do seu machado. Enquanto ele afiava o seu machado, o outro lenhador, que logo cedo já estava suando a camisa, zombava dele, ria dele, pelo desperdício de tempo naquele esforço. Foi aí que algo curioso aconteceu. No início daquela tarde, tomado pelo cansaço, o primeiro lenhador ele começou a perder o ritmo. E por conta disso, ele começou a levar quase 1 hora para conseguir cortar apenas uma árvore. Enquanto isso, o segundo lenhador começava a ganhar velocidade. E como isso era possível? Sem dúvidas, ambos os lenhadores eles eram igualmente fortes. Porém, não se tratava de força, mas sim de quem tinha o machado mais bem afiado para que pudesse executar aquela tarefa. Quanto mais afiado fosse o seu machado, mais rapidamente as árvores caíam ao chão. E no final daquela tarde, o lenhador que afiara o machado havia cortado o dobro de árvores do que o primeiro lenhador. Não é interessante isso? Aquela atividade, aquele ato de afiar o machado no início parecia perda de tempo. No entanto, no decorrer do processo, ele acabou resultando em algo ainda melhor do que simplesmente encarar a sua própria força e sair carregando aquilo que você faz para executar as suas próprias tarefas. E pensando nessa questão da preparação, o ID Pro desenvolveu uma forma de criar, de ajudar você a criar a sua própria mentoria para que você não passe por esse tipo de situação. E nisso nasceu essa doideira aqui, a formação Squad. Squad, traduzindo do inglês, significa esquadrão. Só que ele não é simplesmente uma tradução singela, por assim dizer. Na verdade, essa formação ela diz respeito a um método, a uma metodologia que Deus colocou no nosso coração para ajudar você de maneira efetiva a simplesmente transbordar do conhecimento que você já carrega na vida de outras pessoas. Então, o que é essa formação Squad? Primeiramente, tudo aquilo que nós fazemos precisa ser simples na maneira de ensinar. Não basta ensinar, você precisa ensinar de maneira simples. Jesus era simples na maneira que ensinava. Ele usava assuntos do próprio cotidiano da vida dele, do próprio cotidiano da vida das pessoas com quem ele convivia, para explicar aquilo que ele estava querendo transmitir. Mas também não basta ser simples, é preciso entregar qualidade de conteúdo. Você precisa saber aquilo que você carrega para entregar esse conteúdo de maneira satisfatória, de maneira que possa não apenas alcançar o coração das pessoas, mas motivá-las a se tornarem pessoas ainda melhores. Essa mentoria, essa criação que você vai fazer, ela também precisa ser usual, ela precisa ser algo aplicável nesse momento, algo que não basta você simplesmente entregar para as pessoas, mas isso precisa ser cabível para o momento atual a qual nós estamos vivendo. Se você querer vender hoje uma mentoria de datilografia, a probabilidade de você resultar num fracasso no teu empenho, ela é gigantesca. Então, por que fazer algo aquém daquilo que você foi capaz de fazer? Ela também precisa gerar autoridade, porque a autoridade que você carrega é algo único. Tudo aquilo que Deus colocou dentro de você diz respeito a dons e talentos que estão exclusivamente dentro de você. Então, quando você aprende a conhecer a sua própria identidade e você alcança a autoridade para transbordar do conhecimento que você carrega na vida de outras pessoas, você começa a fazer isso de maneira mais saudável, de maneira mais significativa. E, por fim,
A última tem que ser algo duradouro. Não pode ser algo que você prepara hoje, semana que vem você vai fazer algo diferente, e na outra semana, se não der certo, você vai fazer outra coisa, e vira aquele jogo de tentativa e erro, onde ninguém consegue alcançar sucesso de maneira nenhuma. E nisso nasceu a formação Squad. Trata-se de formar um verdadeiro time de mentores para que esses mentores possam transbordar conhecimento na vida de outras pessoas. Casaril, mas essa formação de mentores é aquela formação de mentores para mentorear, para ser um dos mentores lá do Bravos? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A formação de mentores do método ID significa ensinar vocês a transbordar do conhecimento que vocês carregam para transformar esse conhecimento em ensino. E acredite, tem pessoas que estão morrendo, que estão perdendo suas vidas, porque elas ainda não têm acesso no conhecimento que você carrega. Elas estão à espera, perecendo dia após dia, por conta de você estar com a boca fechada, por você não estar transbordando daquilo que você carrega. Faz sentido isso para vocês? Pense comigo. Na minha própria vida, eu me lembro que há uns meses atrás, eu acabei tendo acesso a conhecer um plano de mentoria de uma pessoa por aí. E esse plano de mentoria, puxa, no primeiro momento eu achei bacana. Eu fui pesquisar a respeito do cara, eu vi que o cara tinha várias respostas positivas, claro, sempre tem negativas no meio, mas eu resolvi dar uma oportunidade para o cara e conhecer do conhecimento que ele carregava. Até porque ele dizia que no final dessa mentoria, ele nos ensinaria a criar a nossa própria mentoria. E lá se foram 10 semanas de aula. E nessas 10 semanas de aula, toda semana ele vinha e transbordava um tema, e ele ficava contando a história da vida dele, e ele mostrava que ele era CLT, e de repente ele abandonou a CLT para empreender no mercado de cursos, de treinamentos, e enfim, ele ficava contando a história dele, abria quadros onde dava oportunidade de pessoas que já passaram pelo curso dele para ficar falando quais eram os benefícios daquela mentoria, o que eles conseguiram alcançar com aquela mentoria, enfim. E quando chegou na 10ª aula, gente, 10 semanas de aula, eu já não aguentava mais ouvir aquele cidadão falar tanta abobrinha. E na 10ª ele falou: hoje é o grande dia, hoje eu vou ensinar vocês a criar a sua mentoria. E passou a aula inteira falando isso. E lá, faltando 2 minutos para acabar a aula, ele falou: gente, o segredo para você criar a sua mentoria é você criar algo que você possa contar a sua história para outras pessoas. Meu Deus do céu, que vontade de quebrar o computador, de quebrar tudo aquilo. Até porque quando você compra algo, você tem ali normalmente 7 dias para você dizer se você vai querer dar continuidade àquilo lá ou não. Agora, a partir do momento que você tem acesso a algo e você fica prorrogando, 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 você perde, inclusive, contratualmente, a oportunidade de dizer: não, isso aí não é para mim. E lá na última semana de aula, vem esse Zé Banana e fala que mentorear nada mais é do que você contar as suas histórias para os outros. Gente, entenda uma coisa: sabe o seu testemunho? Sabe a sua história de vida? Aquilo que você carrega? Eu vou contar algo para você que talvez você vai chocar. Ninguém tá nem aí para você, velho. Ninguém quer saber da sua história. Agora, é diferente você contar a sua história, e outra coisa é você contar a forma com que Cristo transformou a sua vida. A sua história, ela diz respeito a você, significa de onde Deus se tirou e aonde Ele está te levando. Agora, ser um testemunho vivo é permitir que a sua história gere algo tão grande dentro de você que isso venha a também influenciar outras pessoas para buscar até mesmo esse mesmo fim, esses mesmos fundamentos da qual você também passou. Faz sentido para vocês? A gente tem vivido um momento de liderança insalubre. Todo mundo sabe aqui o que é insalubridade?
Insalubridade significa o oposto do que é salubre, o oposto do que é saudável. Se não é saudável, significa que é insalubre. Existe água potável e água insalubre. A água insalubre significa que ela vai fazer mal para você. E hoje, muitas vezes, os ambientes a qual nós estamos inseridos, eles acabam gerando uma escala hierárquica insalubre dentro das nossas vidas. Entenda, eu não estou pregando anarquismo aqui, não é isso. Eu não estou falando para você sair daqui se rebelando com as pessoas que você conhece e tudo mais, falando, o Casarinho lá falou que eu não devo fazer isso, que nada a ver e tudo mais. Não, não se trata disso. Não se trata dessas abobrinhas que muitas vezes a gente vê muitas pessoas falando por aí. Trata-se de você reconhecer o que é salubre para a sua vida e o que não é. E muitas vezes você está inserido dentro de ambientes, quer seja no trabalho, quer seja dentro da igreja, quer seja, não importa onde, qual a organização onde você faça parte. E essa liderança insalubre impede, muitas vezes, até o seu próprio crescimento. Acontece que muitos desses líderes, eles deixaram de cuidar de si mesmos para alcançar essa posição. E quando elas alcançam uma posição que é, entre aspas, foi algo conquistado por um mérito, por conta do intelecto que ele carrega, ele passa a não cuidar mais das suas emoções e muito menos do seu know-how de estudo. E facilmente ele é superado pelas pessoas que vêm após ele, pelos seus próprios liderados. Muitos desses líderes com quem a gente convive afirma diariamente, inclusive, estar lendo a Bíblia. Só que quando você vai buscar propriamente ver o que esses caras estão estudando, cara, eles estão fazendo, quando fazem, uma leitura simples. Só que a Bíblia, ela não é um livro para você ler simplesmente, ela é um livro para você meditar. Cada versículo vai falar com você de maneira profunda. E às vezes você vai ler um versículo, ficar ali feito uma vaca, ruminando. Você mastiga, mastiga, engole, daí a pouco você regurgita aquilo e começa a ruminar. Você começa a mastigar novamente aquilo e engole novamente. E aí passa-se um tempo, você vem e relê aquele versículo e você se depara com uma coisa totalmente nova que até então tinha passado despercebido. E isso vem tratando a sua vida de dentro para fora novamente. E muitos desses líderes, pelo fato de estarem simplesmente fazendo uma leitura crua, uma leitura robótica, onde você lê, mas você não reflete sobre nada, ela é facilmente superada por quem vem depois. Até porque a fome de quem é recém-chegado, de quem está conhecendo o negócio, ela é infinitamente maior. E às vezes você vai querer bater nessa questão de, puxa vida, eu quero crescer, mas a minha liderança me impede. E por conta disso, você acaba ficando diante de situações onde isso te impede não apenas de crescer dentro da igreja, crescer dentro do seu ministério profissional, dentro da sua própria casa, mas impedido de criar, de usar esse padrão de identidade exclusivo que Deus te deu para fazer aquilo que outras pessoas querem. Lá em 1 Josué 1:8 está escrito: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nela todos os dias. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Se a própria palavra está dizendo que meditar na palavra é fundamental para a sua própria prosperidade, por que é que você muitas vezes está deixando de fazer? Ou se submetendo, pior do que isso, se submetendo a pessoas que não fazem. E aí, lá em Isaías 1:19, está também dizendo: se quiserdes, olha só, presta atenção. Se fosse você, anotava esse versículo para ficar ruminando em cima dele. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Gente, não se trata algo para você viver na glória, na presença do Pai, mas é para viver hoje, aqui na terra. Se quiserdes e me ouvirdes, e ouvir quem? O Casarinho? Não, ouvir a Deus. Ouvir a Deus porque existe dons e talentos dentro de você. E se você pegar esses dons e talentos que estão dentro de você e fazer aquilo que Deus espera que você faça, certamente você não só irá prosperar, mas você vai ser muito bem-sucedido aqui na Terra. E a maioria das pessoas que eu conheço almejam sucesso na vida.
Eu não sei vocês aqui, né? De repente vocês são uma outra casta de pessoas que é a quarta pessoa da Trindade ali e tudo mais, né? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você, a última bolacha do pacote. De repente isso não faz sentido para a sua vida. Contudo, as pessoas que eu convivo são pessoas que estão buscando, almejando sucesso na vida. E sucesso não diz respeito a ter dinheiro. Não diz respeito a ter oportunidade, diz respeito a estar disposto a alcançar, a agarrar essas oportunidades quando essas oportunidades aparecem. Faz sentido para você? Melhor, Edwin Cole diz que melhor do que pedir a Deus uma oportunidade da vida é pedir para estar preparado para quando essas oportunidades acontecem. E querendo ou não, se você não cuidar daquilo que você está fazendo hoje, você não só vai perder a oportunidade, mas você nem vai reconhecer uma quando vê-la passar. A prova disso é que nós temos aqui um grupo que tem cerca de 20 e poucas pessoas que viram algo durante a tarefa, durante a mentoria de 21 dias e entraram dentro desse grupo. Contudo, nem todos participam do que foi proposto ali dentro do grupo e muito menos estão aqui nessa aula. Oportunidades nos são dadas a todos os momentos, só que cabe a nós decidir aquilo que nós queremos ou não alcançar em Deus sobre os talentos que a gente vem a entregar para outras pessoas também. Em Eclesiastes 7:8 está dizendo, é melhor o fim das coisas do que o seu início. E no início, normalmente, a gente esbarra na condição. Gente, esbarrar na condição diz respeito ao seguinte: não interessa o que você está fazendo, você tem que fazer aquilo que ele está te pedindo para fazer. O como isso vai resultar de maneira positiva depende a Deus. O que depende a você. O como pertence a ele. Então, não é como é que eu vou pagar uma mentoria, como é que eu vou trocar de carro, como é que eu vou me casar. Não é como. Você tem que pensar no quê. O que eu preciso fazer hoje para alcançar para conseguir participar dessa mentoria? O que eu preciso fazer hoje para comprar um carro 0 km? O que eu tenho que fazer para ter a minha casa própria? O que diz respeito a você? A pegar os dons e talentos que você carrega e trazer isso para fora de forma a exponencializar para que você viva o melhor nessa terra. O como isso vai acontecer, o como pertence a Deus. Então deixa ele fazer a parte dele e preocupe-se tão somente a fazer aquilo que cabe a você. O problema, muitas vezes, é que a força com que a igreja, as pessoas e essas lideranças às quais a gente caminha, nos impede até mesmo de acessar essas oportunidades. Outro dia eu estava conversando com um cara e eu convidei ele para ir para o Bravos e ele falou, poxa vida, mas eu conversei com o meu líder e o meu líder não deixa. Eu falei, o quê? E eu fiquei, puxa vida, tadinho desse cara. O líder dele não quer crescer, mas também não quer que ele cresça. Por quê? Se ele crescer, ele começa a ameaçar a posição do líder aonde ele está. E me desculpe, eu não sei vocês. De repente eu estou falando uma asneira aqui, né? Mas quem de vocês aqui foi abençoado no Bravos? Levanta a mão, por gentileza. E glórias a Deus por isso. Não diz respeito a mérito meu, do André, do Ferreira, do Israel, ou de qualquer outra pessoa que já participa conosco disso há um pouco mais de tempo. Mas toda a honra e toda a glória seja dadas àquele que nos entregou a visão de todo esse ministério. E nos cabe tão somente transbordar disso na vida de outras pessoas para fazer aquilo que ele espera da nossa mordomia em tudo que estamos fazendo. Dando continuidade aqui, então, sumiu o trem aqui. Era lá, deve ter sido o Ferreira. O Ferreira, nessas horas, está sempre sabotando aqui. Não, estou brincando. É que alguém tem que levar a culpa, né? Alguém tem que levar a culpa, achei aqui. Senhores, existem alguns modelos de ensino. A grande maioria deles nós conhecemos ou ouvimos falar. Só que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, cada um desses modelos tem finalidades, eles são distintos, eles são diferentes um do outro. E o primeiro modelo é o modelo professor. Alguém aqui já teve a oportunidade de estudar com um professor? Eu creio que todos nós, né? Eu creio que todos nós, em algum momento de nossas vidas, teve um professor na vida, quer seja na escola, quer seja na faculdade, ou enfim. O professor nada mais é do que um especialista em ensino.
Ele cabe, ou melhor, cabe a ele ensinar aquilo que está nos livros. Ele carrega um conhecimento estritamente literal. Ele se baseia na literalidade dos livros e transmite esse conhecimento na vida de outras pessoas. Ele ensina estritamente com base na cartilha que ele recebe muitas vezes do plano de governo. O plano de governo de um país determina aquilo que ele pode ou não ensinar, e ele segue à risca essa cartilha. O detalhe aqui é que, embora o professor não fuja do contexto abordado pelo autor dessa cartilha, ele tem contestado atualmente, nos dias de hoje, sobre a autenticidade da Bíblia. Ele não contesta aquilo que o governo diz para ele que ele deve entregar como ensino, mas ele contesta o ensino religioso dentro da própria escola, como base de fundamentação na vida de outras crianças. E por que eles defendem tanto essa narrativa? Porque simplesmente eles querem tirar, afastar as crianças do âmbito da religião. Porque quando você afasta uma criança do âmbito de conhecer, gente, não estou falando aqui de uma religião propriamente dita, mas de conhecer verdadeiramente a Cristo, você consegue manipular essa criança de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais rápida. Então, você precisa tirar dela a metodologia de ensino para você poder ensiná-la aquilo que você quer que essa criança transborde. O segundo modelo de ensino é o modelo coach. Gente, está muito no passado até já de falar, puxa vida, eu tenho um coach. O que é o coach? Coach nada mais é do que a tradução da palavra em inglês treinador. E o treinador, ele é um especialista em pessoas. Ele usa desse conhecimento que ele carrega para fazer perguntas poderosas. E essas perguntas são, na verdade, o seu método para apontar o centro da vontade de Deus na vida do coração da própria pessoa. Ele não foge do interesse do cliente, ele não quer saber, ele não quer ensinar aquilo que ele carrega para o Jefferson. Ele quer pegar o que está dentro do Jefferson e projetar aquilo que Deus entregou para o Jefferson. Esse é o trabalho do coaching. Tem também a figura do consultor. O consultor ele é um especialista em observação. Ele está vendo tudo o que acontece ao seu redor e a função dele é emitir pareceres a respeito, acerca do que acontece em determinados lugares. E ele não foge disso. E, por fim, a figura do mentor. E esse eu quero tratar em separado com vocês. Mentor é a pessoa que possui um conhecimento vasto sobre um tema específico. Significa que ele acumulou a experiência durante toda a sua jornada de vida. E essa bagagem acumulada, essa bagagem adquirida é o que o qualifica para apontar uma direção para onde o seu mentorado deve agir, deve caminhar de maneira mais assertiva. Dessa forma, então, podemos dizer que o mentor nada mais é do que um guia na vida de outras pessoas. Entenda, a nossa mentoria, vou parafrasear um colega de profissão, a nossa mentoria, ela tem data para começar. Ela tem ali o dia específico para começar, se não me engano, é dia 16 de novembro. Mas ela não tem data para acabar. É você que vai dizer quando você saturou daquilo que você tem para aprender e nos ensinar, até porque eu quero aprender também com vocês. Eu não quero ficar aqui falando como eu estou fazendo na aula de hoje. Eu quero conhecer aquilo que está dentro de você. E a gente desenvolveu dentro desse método uma maneira muito legal, que no final é vocês que vão dar uma aula para a gente. Eu quero saber o que está dentro de vocês. Pronto, já tem gente aqui que vai falar: ah, não, eu não sei falar em público. Eu era o cara que segurava a cartolina quando ia apresentar o trabalho na escola. Cara, eu vou ensinar vocês a entregar o conhecimento que está dentro de vocês. Vocês estão falando com um cara que, ou melhor, vocês estão ouvindo um cara que era totalmente tímido. Pensa num cara que tinha vergonha de falar em público. Quando alguém ia falar, cara, se eu pudesse entrar atrás de uma cortina e me esconder, cara, era isso que eu fazia. Eu tô vermelho agora. Quando eu era mais envergonhado, era pior ainda, cara. Imagine, eu não só estou vermelho, eu digo que eu sou vermelho, né? Eu sou vermelho. E assim, e não é vermelho dessa bandeira ali que o pessoal tá, essa bandeira doida ali que o pessoal tá falando em termos de ideologia. A coloração minha aqui mesmo que eu acabo sendo vermelho por conta da minha pigmentação de pele. Agora, então, o que eu vou dizer para vocês? Anote aí no seu caderninho. Quem está com caderno, papel e caneta aí na mão?
Top! Se você quiser anotar aí, te sugiro fazer uma anotação. Mentor é um direcionador de pessoas. Gente, vou dar aqui uma direção para vocês. Todas as vezes que você estiver assistindo um conteúdo, todas as vezes que vocês estiverem num culto na igreja, todas as vezes que vocês estiverem em qualquer lugar onde você tem algo a aprender, tenha sempre caderno e caneta nas mãos. Até mesmo nos momentos em que vocês fazem o devocional de vocês de oração. Por quê? Você vai fazer uma leitura da palavra. Cara, Deus vai falar ao seu coração. E se você não pegar de papel e caneta para tomar nota daquilo que Deus está falando para você, isso se perde. E você nunca mais vai saber aquilo que Deus falou para você, porque você não anotou. Quem sabe algum dia alguém vai falar algo e você vai falar: Puxa vida, é verdade, Deus me falou isso naquele devocional há 35 anos atrás. E eu não anotei. E tempo perdido, você está fora do time, já era. Então anote aí no seu caderninho. Mentor é um direcionador de pessoas. Qualquer pessoa pode apontar uma direção. Só que o mentor, ele usa da bagagem, do conhecimento e experiência que ele possui para te direcionar de maneira assertiva. Por que é que você tem que tropeçar na vida se você está caminhando ao lado de alguém que já tropeçou, já caiu, se esborrachou, levantou e está aqui ensinando passo a passo para você? Por que é que você vai tropeçar no mesmo lugar se você pode não tropeçar? Então não dê ouvidos para qualquer pessoa. Entenda, existem pessoas certas para caminhar com você na sua jornada. Quem não está indo para o lugar que você vai, ou não está voltando desse lugar, não é pessoa para você estar ouvindo. Então pare de conversar com quem não tem nada para te agregar, com quem não tem nada para te falar, para te ver, para te direcionar. Não dê ouvidos para essas pessoas. Entenda, ou você ouve a voz de Deus, ou você ouve a voz da pessoa que vai te direcionar. E quanto mais vozes você ouve, a probabilidade de você não ir para lugar nenhum é maior. Eu tive um sonho essa noite. O Israel estava comigo ali agora de tarde, estava ali com o Andrezão. O Israel chegou depois que eu compartilhei o sonho. Mas olha só o quão Deus falou comigo nesse sonho. Eu estava dentro de uma casa de madeira, e de repente eu escutei a polícia batendo na porta. Abra a porta, é a polícia. Cara, do jeito que eu estava ali no sonho, eu saí por dentro da cozinha, peguei na porta dos fundos, eu abri a porta bem devagar. E para não ranger a porta. E quando eu abri a porta, eu olhei um mato, mas era um matagal atrás da casa, que eu sumia dentro do mato. E eu tive medo, porque o mato é algo desconhecido na minha vida. Gente, eu estava publicando aqui hoje de madrugada, 4h30, 5 horas da manhã, eu estava compartilhando com vocês aquilo que eu estava sendo ministrado por ter acordado 4 horas da manhã depois desse sonho. E a hora que eu abri a porta e vi aquele matagal, eu tive medo do matagal, porque eu tive medo do desconhecido. O que eu fiz? A polícia estava atrás, o matagal na frente. Eu entrei debaixo da casa. Quem aqui já viu aquelas casas de sítio, onde tem um beiralzinho de tijolo e a casa é construída por cima? E eu rastejava por debaixo daquela casa, no meio de teia de aranha, no meio de umidade, de água podre, ficava pingando ali, água do esgoto pingando. Eu podia, gente, eu sinto até agora o cheiro de bosta do sonho. Para e pensa. E nisso eu olhava assim pelas laterais da casa, passava um policial cada lado com uma lanterna. E os policiais diziam: ele tem cerca de 45 anos de idade e não para de se esconder por aqui. Gente, eu fui orar a respeito. E a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Para e pensa, eu não só estava escondido, a justiça de Deus estava atrás de mim, porque eu não conseguia ver os policiais, eu estava vendo tão somente o clarão das lanternas. Faz sentido? Então, o clarão das lanternas estava tentando me achar e eu escondido debaixo da casa. E isso falou fortemente ao meu coração, porque eu quero compartilhar isso com vocês, porque de repente é algo que você também está vivendo. Às vezes você está se escondendo
debaixo daquilo debaixo de quem você é, debaixo da tua cama, debaixo da tua casa, debaixo do teu carro, debaixo de qualquer lugar, para não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E algo que falou muito forte ao meu coração nessa manhã foi o próprio ID. As palavras do ID é inteligência, determinação e entusiasmo. E eu estava esbarrando no determinação. O que é determinação? É determinação. É o cara que termina aquilo que começa. E quantas vezes eu tenho começado coisas e não terminado? E iniciado algumas vendas de mentorias nas quais ela deu errado uma vez e não torna a fazê-la. E aí esse conhecimento que era para você estar transbordando na vida de outras pessoas, porque deu uma vez errado, você deixa de fazer. Gente, eu não estou preocupado com quantidade. A primeira mentoria que nós demos do Squad tinha 2 pessoas participando e foi sensacional. A mentoria, agora nós estamos abrindo a segunda. Nós já temos 5 pessoas dentro. Eu falei, opa, mais do que dobrou a meta. E glória a Deus por isso. Não estou preocupado com isso, estou preocupado em fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Faz sentido? Então, se fizer sentido para você, pare de se esconder. Voltando então aqui a falar da própria mentoria. O que significa, então, ser mentor? O mentor, ele é alguém que transborda, ele é um guia, ele é alguém que direciona a pessoa que vem depois dele. O mentor, ele se diferencia das demais profissões porque a sua preocupação está no resultado a longo prazo, não está no hoje, no agora, no esconderijo ali debaixo da casa, mas sim naquilo que é para você fazer como missão de vida. Usar da sua experiência, da sua expertise para apontar um caminho, vai fazer com que outras pessoas que virão depois de você não tropecem nos mesmos lugares. E é responsabilidade do mentor proteger a caminhada do mentorado. Faz sentido para vocês? Não é história que produz bons mentores. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar aonde eu cresci, os desafios que eu passei, aonde eu tropecei. Não adianta, eu preciso chegar aqui e falar, gente, eu caminhei por aqui e por aqui deu certo. Olha, não faça isso. William, não vai por esse lado, porque esse lado aqui, ó, eu tropecei ali, e de repente você acaba tropeçando no mesmo lugar. Então você aponta a direção. Entenda, idade também não é algo que faz bons mentores. E se você pensa que você tem que pegar lá a pessoa mais velha que você conhece, embora a bagagem de experiência que ele tem na vida seja significativa, maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com exercício de responsabilidade. Então, se você acha que você tem que seguir pessoas de maior idade para você ser mentorado, você está enganado. Nem sempre os anciões sabem aonde você quer chegar. A pessoa também não precisa ser famosa, muito menos popular. Ele não precisa ter um título lá na parede, um certificado lá do ID Pro ou da Universidade de Harvard para dizer que ele é mentor. Gente, simples. Jesus era simples em tudo aquilo que fazia. E eu não vejo maior mentor do que ele em toda a história da humanidade. Faz sentido para vocês? O mentor, ele só precisa ser grandioso nas suas ações. Ricardo, ser grandioso? Como é que eu faço para ser grandioso? Gente, é simples. Basta você produzir frutos notáveis. O que é frutos notáveis? Despertar a admiração de outras pessoas por conta do seu caráter, por conta da sua transparência, por conta de dizer a verdade. Gente, quem fala a verdade nos dias de hoje já é um ato grandioso por si só. Olha quanta mentira a gente tem visto aí mundo afora. Seja honrado com as suas palavras. Se você deu a sua palavra, cumpra. Isso é ser honrado, isso é ser grandioso. Isso é produzir frutos notáveis. Só que a nossa sociedade, ela tem abandonado essa história de que nós precisamos de mentores. Afinal de contas, estudar dá trabalho, não é mesmo? Dá trabalho ler livros, dá trabalho se preparar. Isso dá muito trabalho. E aí, para que ter mentores, então? Ele vai ficar mandando eu ler livros, ele vai falar para eu fazer determinadas coisas e eu não estou afim de fazer. Entenda, o nosso cérebro, ele não processa o desconhecido. Toda vez que você estiver diante de uma situação onde você tem a oportunidade de fazer uma escolha, o teu cérebro vai sempre procurar fazer a coisa que ele vai economizar energia.
O que é mais gostoso? Caminhar ou dormir? Quem arrisca dizer aí? E não seja mentiroso. O que é mais gostoso? Caminhar ou dormir? Dormir, claro. Dormir, claro. O cérebro sempre... Valeu, Will. Obrigado por isso. O cérebro sempre vai procurar a lei do menor esforço. Só que entenda, se o cérebro procura a lei do menor esforço, cabe a você usar o teu cérebro de maneira assertiva. Por que se ele pensa que dormir é melhor do que trabalhar, por que para você criar, para você ganhar dinheiro na vida, você tem que pegar uma enxada e carpir um lote? Lei do menor esforço. Aprenda a usar os dons e talentos que Deus te deu para que você possa potencializar a sua vida com esses dons e talentos. Afinal de contas, se quiserdes e me ouvirdes, comerás do melhor dessa terra. Cabeção. Perdão pelo cabeção. Vamos seguir em frente. Existe diferença entre você ser cobertura na vida das pessoas e ser uma tampa. Ser cobertura, especialmente espiritual na vida de alguém, diz respeito a você estar na linha do horizonte. Você está na linha horizontal. Eu, como mentor do Ferreira, eu posso dar cobertura com ele sempre na horizontal. É protegendo as laterais, protegendo a retaguarda, muitas vezes até indo à frente para mostrar o caminho. O nosso estilo de liderança é a liderança horizontal. O único tipo de liderança que existe, que é vertical, é a liderança de Deus. O problema é que a gente vive cercado de pessoas tão mesquinhas, tão medíocres, que eles se colocam como falsos deuses diante da sua vida. Esses líderes, muitas vezes religiosos, gente, eu não estou pregando radicalismo, não estou pregando revolta, não é para você brigar com o teu pastor ou coisa parecida, mas é para você sondar o coração e identificar com quem você está andando. Se essas pessoas estão fazendo com que você cresça ou se elas estão limitando o seu crescimento. O princípio do bonsai. Se você ficar aqui cortando, aparando, a árvore vai crescer e vai dar fruto. Só que o bonsai ele vai crescer dentro de uma caixinha de sapato. Agora, pega um bonsai, tira ele desse vaso e planta ele na terra, no meio da rua, para ver o que acontece com esse bonsai. E para de cortar as folhas dele fora para ver o que acontece. Cara, não vai muitos anos, ele cresce. Assim somos todos nós. Se nós estivermos debaixo de uma liderança que não seja sadia, essas lideranças insalubres que tem por aí, essas lideranças vão impedir o nosso próprio crescimento. E se impedirem o nosso próprio crescimento, nós dificilmente vamos ter acesso a Deus, porque essa pessoa tampa, inclusive, o teu acesso de buscar a Deus. E vai chegar um momento que vai dizer, cara, não ore, quando você tiver uma dúvida, vem conversar comigo. Meu Deus do céu, eu já vi gente fazendo isso. Eu já fui vítima de líderes assim. O único tipo de liderança que tem autoridade de falar com você de cima, essa liderança é Deus. Nem Jesus, quando caminhou sobre essa terra, caminhou falando com as pessoas de cima. Ele se colocou na horizontal para falar com as pessoas como igual, para mostrar que ele era de carne, de osso, e ele era feito, ele estava diante das mesmas tentações que todos nós. E se ele conseguiu superar, se ele conseguiu vencer todas as tentações, por que você não? Não caminhe com pessoas que impedem o teu crescimento, especialmente o teu crescimento em Deus. Senhores, as responsabilidades do mentor. A primeira e maior de todas as responsabilidades do mentor é exercer cobertura espiritual na vida do seu mentorado. Ore por essa pessoa. Mas exercer essa cobertura espiritual é exercer sempre a cobertura espiritual na horizontal, como a gente já viu. Nunca na vertical. Jamais impeça a pessoa de buscar em Deus a orientação que ela está buscando para a vida dela. A segunda responsabilidade do mentor é preservar a integridade do caminho. Todos nós já fracassamos, todos nós já pisamos no tomate, já escorregamos, já fizemos um monte de besteira. Quem aqui, por gentileza, jamais cometeu um pecado, por favor, levanta a mão que eu vou orar a Deus para que ele comece a te arrebatar a partir de agora, porque, cara, você está fazendo o quê aqui?
Se você está aqui, significa que tem algo a ser tratado ainda. Terceiro ponto, terceira responsabilidade do mentor, repreender quando necessário. Gente, por que é que o pai repreende o filho? Porque ele quer discipliná-lo. Ele quer discipliná-lo. E assim como está dizendo lá na palavra, a palavra diz que você deve a maneira de você disciplinar o filho é a vara. Só que a vara, na verdade, não é para você bater nas pernas do seu filho. A vara, na verdade, é como se fosse um cajado para você exercer a autoridade e falar com o teu filho de maneira assertiva, de maneira a que ele entenda que o que ele está fazendo é errado. Olha só o que diz esse pequeno trecho aqui de 2 Samuel 12, do 1 ao 14. Eu vou parafrasear para não ficar lendo aqui o versículo inteiro. Natã foi a Davi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico tinha um enorme número de gados, ovelhas e rebanhos de maneira geral. Já o pobre tinha apenas uma ovelhinha. E essa ovelhinha ele havia comprado com muito custo. E essa ovelhinha cresceu dentro da sua casa, comia no seu prato, bebia no seu colo, inclusive dormia com ele. Um dia, o rico recebeu uma visita em casa. E quando recebeu a visita, ele resolveu preparar um banquete para essa visita. E o que ele fez? Ele mandou matar a ovelhinha daquele cara pobre para não sacrificar o próprio rebanho dele. E então, Davi ficou furioso. Onde é que já se viu? Eu juro pelo Senhor, disse Davi, agora eu vou ler aqui. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito essa maldade, essa crueldade com esse dono desse animal. E então o profeta Natã disse para Davi: esse homem é você. Esse homem é você. E eis que o Senhor diz: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria lhe dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. Gente, misericórdia. Davi tinha um harém. Entenda, ele estava fora de posicionamento. Por que ele não estava na batalha junto? Acontece que ele já não era a primeira vez. Isso é o Ricardo pensando, tá? O Ricardo refletindo sobre esse versículo. Você acha que foi a primeira vez? Davi estava ali passeando na sacada do seu maravilhoso castelo, olhou e falou: oh, que belas, pode falar, tetas, e mandou chamar a mulher para ele? Cara, não foi isso. Davi já estava secando essa mulher já fazia tempo. Tempo, gente. Muito tempo. Então ele criou uma trama para que pudesse ficar com ela. Só que ele queria apenas dormir com ela, ele não queria casar com ela. E vendo que dessa noite acabou resultando numa gravidez, ele criou um plano para que o marido se deitasse com ela, para que ele não tivesse que assumir esse filho, para que ele não tivesse que ter a responsabilidade de corrigir o mal que ele fez. Para piorar, ele vendo que o marido não se julgou digno de dormir com a esposa enquanto os colegas estavam no campo. Gente, o marido dela foi muito mais digno do que o próprio rei. Davi vai e cria uma trama para matá-lo. E veja o que Davi fala. E olha só o que ele fala quando ele ouviu a história de Natã. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma crueldade desse tamanho. Assim como ele acabou matando Urias para ficar com a esposa dele, veja, primeiro, a sua filha é estuprada por um dos seus filhos. Segundo, o irmão mata o filho estuprador. Terceiro, o irmão que matou o filho do estuprador é morto. Quarto, o filho que era o filho Absalão cria uma trama para derrubar o próprio pai e morre também. Davi pagou 4 vezes o mal que ele fez. Então é responsabilidade do mentor repreender quando necessário. Agora, se você como mentor, você está vendo que o teu mentorado está fazendo besteira,
Você vai se calar? A responsabilidade não é do seu mentorado. Assim como está escrito em Apocalipse, um dia Deus vai chegar e vai colocar você diante de Deus, diante dele, e vai falar: por que é que você fez isso? Por que é que você deixou ele caminhar por esse caminho? Você sabia que ia dar errado. Por que é que você permitiu mesmo assim? Entenda, a responsabilidade do mentor é direcionar. É responsabilidade de vocês decidir qual caminho seguir. Vocês acham que Natan não caminhava perto de Davi? Davi tinha conselheiros ao lado dele. Você acha que se ele tivesse comentado alguma vez que ele estava olhando a mulher nua pela janela, alguns desses conselheiros não teria corrigido a trajetória dele? É claro que teria. Mas, pelo contrário, ele resolve esconder aquilo que ele estava fazendo. Ele tomou uma decisão. E entenda, Deus perdoa os seus pecados? Claro que perdoa. Só que Deus jamais vai anular da sua vida a responsabilidade, as consequências dos pecados que você cometeu. Isso quem vai ter que arrumar é você. Quem vai ter que lidar com isso é você. Então, se você tem um mentor e o mentor está te direcionando, está te dando uma direção e você se recusa a caminhar nessa direção, a responsabilidade é sua. Agora, se o mentor deixa de fazer essa correção quando necessário, a responsabilidade é dele. Faz sentido para vocês? Seguindo em frente. Senhores, todos nós temos escolhas. E para você escolher um bom mentor, a maioria das pessoas costuma escolher mentores, primeiramente, pelo preço. É o mais comum. Poxa, quanto é que isso vai me custar? Quanto que eu vou ter que pagar por essa mentoria? Só que o detalhe é o seguinte: o preço não determina a valoração, não determina o valor dessa mentoria. Antes de você precificar, é preciso conhecer os benefícios daquilo que você está fazendo. Senão, tudo aquilo que aquilo que o mentor falar para você, você vai julgar caro. Além do mais, não tem a ver com dinheiro. Eu tenho falado, e as pessoas muitas vezes não entendem. Às vezes fala, puxa vida, mas os caras lá do Bravos, eles estão criando bezerro de ouro. Cara, quem está criando bezerro de ouro é você. Se quiserdes e me ouvirdes, comerás do melhor dessa terra. Mas você prefere ficar pensando no dinheiro, ou melhor, nas limitações do dinheiro. Porque se você for buscar na própria palavra, você vai descobrir que a própria Bíblia fala muito mais de riqueza do que da própria salvação. Só que daí você vai falar, agora é a teologia da prosperidade. E você pega o know-how vivido por algumas pessoas, um padrão de engano e erro, que fica aí movendo mundos e fundos para tirar o dinheiro das pessoas, e você acha que isso aí vale para todo mundo. E despreza aquilo que Deus quer transbordar na sua vida. E o segundo meio de escolha de um mentor, normalmente, é o prazo. Quanto tempo vai demorar essa mentoria? Gente, nós vivemos uma geração de pessoas miojo. A gente leva... Jefferson, qual que é a sua idade, por gentileza? Não vou falar do Fabiano, que senão o pessoal vai se assustar. 40? 40 Show. anos. Você levou 40 anos para chegar até o dia de hoje. E você quer contratar um mentor e você quer que ele resolva a tua vida até amanhã. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer nunca. Então o tempo não interessa. É preciso de processo, é preciso de caminhada. Se quiser fechar o áudio, pode fechar, Jefferson. Até me ajuda aqui que está dando microfonia. O que acontece? Se você ficar pensando somente no prazo, no tempo, no quanto tempo isso vai levar, cara, você está preocupado com o resultado. E o resultado não tem nada a ver. O que tem a ver é o processo. É a caminhada que você vai aprender. Porque é nessa caminhada de aprendizagem que você vai adquirir a bagagem necessária para transbordar na vida de outras pessoas. E por último, o último critério de escolha é o lugar. O lugar. Aonde eu vou chegar com essa mentoria? O que eu vou fazer com isso? Aonde que eu vou mostrar para as pessoas? Gente, decisões nos cabem tomar. Nós tomamos decisões todos os dias. Nós fazemos
escolhas todos os dias. Algumas delas a gente acerta, outras a gente erra. Nem todas a gente acerta, isso é fato. A grande maioria nós vamos errar. Contudo, o resultado negativo é só mais um resultado. Thomas Edison disse: eu não errei 10.000 vezes antes de fazer a lâmpada incandescente. Eu criei 10.000 maneiras de não fazê-las. A maneira como você olha para aquilo que você está fazendo, o lugar onde você quer chegar, também não faz diferença nenhuma. Porque a própria palavra de Deus diz: só eu sei os planos que tenho ao seu respeito. Planos de bênção e não de mal. Planos, aliás, planos de bem e não de mal. Planos de bênção e não de maldição. E você preocupado aonde você vai chegar com isso? O como pertence a Deus. Então esquece isso. A questão é o quê? Então, qual que é o critério perfeito para a gente fazer uma boa tomada de decisão na escolha de um bom mentor? A primeira coisa é reconhecer a sua necessidade. Todos nós precisamos ter mentores na nossa vida. Nós precisamos ter mentores na área espiritual, mentores na área pessoal, mentores na área profissional. Nós precisamos desse tipo de mentoria, esse tipo de pessoa que vai transbordar de um conhecimento que a gente necessita para alcançar as nossas necessidades de vida. Segundo critério é o critério da confiança. Gente, vocês estão me conhecendo, um ou outro aqui já caminha comigo há mais tempo, mas alguns de vocês estão me conhecendo hoje. Vocês acham que vocês vão sair da aula de hoje, aqui dessa aula de apresentação, falando o Casario, aquele meu amigão, dando tapinha nas costas? Não é assim, velho. Você só vai verdadeiramente construir confiança, construir uma relação de confiança com alguém durante a caminhada. Olha só que doideira. O processo de confiança, ele é sinistro. É sinistro, sinistro. Suponhamos que a sua vida corre risco. E, de repente, você vê um policial. Você vai confiar no seu policial? Sua vida corre risco. Só faz um joia se sim ou não. Exatamente. Se a tua vida está correndo risco, você não quer saber se é o histórico daquele policial, se ele é honesto, se ele é corrupto ou coisa parecida. Não, o simples fato do cara estar fardado vai levar você a buscar uma proteção. Você vai gerar nele, você vai dar para ele uma confiança inicial, para que ele possa te ajudar a suprir naquele momento. Mas por que você não faz isso quando você quer construir uma relação com o teu mentor? Você só vai construir confiança ao lado de pessoas se você se permitir caminhar com elas. O teu mentor vai errar? Vai, com certeza. Só que grande parte das vezes que o teu mentor errar com você é porque você não está abrindo o jogo com ele. Outro dia eu estava falando com um mentorado meu e ele chegou para mim e falou: cara do céu, eu estou com tanto problema dentro do meu casamento. Eu falei: como assim? Ah, porque, cara, às vezes fica ali 2 meses, 3 meses que a minha esposa não tem relações sexuais comigo. Cara, eu sou homem. Quando ele falou isso, eu já pensei, tá, e como é que você está lidando com isso? Ah, cara, de vez em quando, você sabe como é que é, a gente é homem, a gente acaba assistindo. Gente, depois você não sabe por que que a tua esposa não está afim de você, né? Você, escondido, vai lá, acessa a pornografia e você se masturba. Só que no mundo espiritual isso comunica ao coração da tua esposa. Aí ela não sente tesão por você. E aí você quer que ela dê no couro, você quer que ela cumpra com os deveres conjugais, sendo que você não está sendo honrado, você não está sendo íntegro. É fácil você se manter íntegro quando você está perto da tua esposa. Só que entenda, o fato da tua esposa não estar perto de você em alguns momentos não significa que Deus te deixou sozinho, ô fanfarrão. Se você faz essas coisas e não conta para o teu mentor vai te direcionar de uma maneira. Agora, a partir do momento que você abre o teu coração, permite gerar esse vínculo de confiança, ele não vai sair contando a tua vida para todo mundo. Pelo contrário, ele vai começar a interceder pela sua vida e te dar orientações para que você consiga vencer aquela etapa, aquela fase, para você galgar coisas melhores dentro da tua vida. Estou falando besteira aqui?
Se não tô, desliga esse negócio, vai dormir que você ganha mais. Entenda. Outro dia os caras falaram, Casario, você bate demais. Penso eu que estou falando com homens. Se você está vindo para dentro de um processo de mentoria onde você quer ser tratado como menino, busque caminhar com as pessoas que você está caminhando hoje. Afinal de contas, você tem a vida que você merece. Agora, se você quer caminhar de maneira diferente, repense quem são as 5 pessoas à sua volta. Pense da seguinte forma: nós somos a média das 5 pessoas com quem caminhamos. Quando eu falo para vocês as 5 pessoas, é normal você passou na tua mente o nome dos 5 amigos que mais perto caminham de você. Correto? Só que o fato é, quem são os 5 que deveria estar perto de você? Um líder, um mentor, um pastor, um amigo e um intercessor. Se essas 5 pessoas estiverem caminhando ao seu lado, você pode ter certeza, você é um cara forte. Nós queremos nos tornar forte para os desafios da vida. Só que a gente não está disposto a abrir mão do amiguinho que manda pornografia no celular. Não está disposto. Mas significa que nem Jesus abriu mão dele, por que eu tenho que abrir mão? Isso é desculpinha que você conta para você mesmo para não parar de ver pornografia. E aí você espera gerar confiança com o teu mentor? Cara, você não vai gerar nem com a tua esposa. Quanto mais com a pessoa de fora. Se você faz isso com a tua esposa, como é que você acha que o teu mentor vai se sentir? Se você adultera com os olhos, adultera se masturbando com a tua esposa, você acha que a tua relação com o teu mentor vai ser como? Se a tua esposa, se você não é digno da confiança da tua esposa, você acha que você merece ser digno da confiança do teu mentor? Você quer que o teu mentor confie em você, mas você não dá razão para ele confiar, né? Faz sentido? Terceiro critério perfeito da escolha de um mentor é a aplicação. Gente, quando você fala em aplicação, você tem que pensar, o mentor que você está buscando, ele vive aquilo que ele está ensinando? Porque se ele não vive o que ele está querendo te ensinar, mude de mentor, porque esse cara é um fanfarrão. Se ele não aplica em si mesmo a sua própria metodologia, tudo aquilo que ele fala para você é falácia, são mentiras, são conjunturas que não servem para nada. Você tem a opção de escolher quem é essa pessoa. O preço ele não importa, o prazo ele não importa, o lugar onde você vai chegar com isso não importa. Mas reconhecer a necessidade de ter bons mentores, gerar um vínculo de confiança e conhecer principalmente a aplicação, pessoas que já trabalharam com esse mentor e qual foi a percepção que ele teve em relação a eles, te dá a oportunidade de saber se esse cara é bom ou não para vocês. Cara, quer saber a respeito de mim? Eu te indico falar com o Ferreira. Já caminha comigo, já tem o quê, Ferreira? 4 anos? Você acha que é tudo abracinho? Cara, às vezes a gente se digladeia também. A gente se digladia. E aí? E lá tem os nossos embates e tudo mais. Mas, cara, a gente caminha juntos. Faz sentido? Você não precisa falar para mim. Chama ele ali em box e troca com ideia com ele. Ferreira, se você falar besteira ali, depois eu te pego na saída, viu? Não, tô brincando. Vamos para frente. A verdadeira mentoria, ela acontece a partir do momento que você compreende a sua necessidade, gera confiança de vínculo com o seu mentor e verifica a aplicabilidade do método dele na sua vida. Eu até coloquei aqui para vocês verem, aqui tem alguns dos treinamentos que a gente já dá, algumas das empresas que nós temos, e eu coloquei aqui, gente, tem muito mais, acho que deve ter cerca de umas 50 empresas que de alguma forma já passaram por algum treinamento do ID Pro, mas eu coloquei aqui apenas 4, até para não ficar enchendo de abobrinha. Se vocês quiserem saber alguma coisa a nosso respeito, tá aí algumas opções para vocês estarem sondando, além do Fabiano Ferreira aqui. Vamos em frente. Bons mentores. Os bons mentores, eles sempre vão produzir resultados grandiosos. E um bom mentor, ele sempre vai prezar por isso.
ele tem que ser digno de respeito, digno de admiração, ele precisa criar um poder de influência positivo às pessoas à sua volta. Se essa pessoa que está buscando mentorar vocês, deixa eu virar esse ventilador aqui que está quente aqui. Se essa pessoa que está buscando mentorar vocês, ela não é digna do respeito das pessoas que caminham com ela, tudo que ela está fazendo está errado. Não basta ser grandioso, é necessário mostrar as evidências daquilo que você está fazendo. Existe um ditado popular que diz, não basta matar a cobra e mostrar o pau, é necessário matar a cobra e mostrar a cobra morta. Esse é o teu papel. Como mentor, nós devemos buscar o respeito e a admiração das pessoas, mostrando a nossa capacidade e, por fim, gerando esse poder de influência positiva na vida das pessoas que nos rodeiam. Se não for assim, tudo que você está fazendo não serve para nada. Não basta parar de mentir na vida, é necessário sempre dizer a verdade. Missão do mentor. Desafios, eles são inerentes à vida humana. O tempo todo nós somos levados a superar desafios. Todavia, uma vez que um resultado positivo seja atingido, o nosso coração é tomado de alegria. Não só o seu, mas o teu mentor vai se alegrar junto com você. Então, qual é a missão do mentor? Ela é simplesmente mostrar para vocês que a vida é composta por desafios. Esses desafios fazem parte, não tem como fugir disso. Segundo, ser mentor é algo de infinitas recompensas. A própria palavra diz que os filhos são flechas na mão do arqueiro. São flechas no alforje na mão do arqueiro. E aí o que está rolando? Todo mundo quer ser flecha. Todo mundo quer ter um arqueiro que vai lá e te direcione rumo ao alvo. Agora, você já parou para pensar na recompensa que o arqueiro sente, que o teu mentor vai sentir ao ver o sucesso aonde Deus vai te levar? E saber que ele contribuiu para isso? Cara, isso enche o tanque de qualquer pessoa. É ver aquilo que Deus está fazendo na vida daquele que ele te permitiu cuidar. E isso é fantástico. Só que muitas vezes, dentro dessa tarefa, eu estou quase acabando, gente, mais 1h30 eu termino. Só que às vezes você vai estar diante de algumas situações que você vai se sentir sozinho, que você vai se sentir solitário nessa caminhada. Nem sempre você vai estar rodeado de amigos. Ser mentor é uma situação que muitas vezes você vai se ver solitário. Vai se ver solitário no teu estudo, no teu caminhar, e você precisa aprender a lidar com isso. E aonde que essa solidão começou? Cara, a solidão nada mais é do que um sentimento da não totalidade. E essa sensação que ela produz é uma sensação de não pertencimento, é uma sensação de faltar alguma coisa. É um sentimento desintegrativo. É como se a pessoa ficasse separada do convívio social e, muitas vezes, fosse impedida de caminhar perto de outras pessoas. E essa solidão acaba muitas vezes abatendo muitas pessoas e criando até mesmo a própria depressão. Só que existe uma coisa contrária da solidão. A solidão, ela teve origem no Éden. Contudo, no Éden também deu origem à palavra solitude, que é diferente de solidão. Estar em solitude é algo sadio para a própria natureza humana. Estar em solitude trata-se de manifestar a decisão de passar um tempo sozinho para organizar suas ideias. Também é um ótimo momento de oração, um ótimo momento para você abrir os seus ouvidos, o seu coração para ouvir a Deus. O próprio Jesus procurava passar tempo em solitude. Lá em Lucas 5, 15 e 16 está escrito: as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e as multidões convergiam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Todavia, presta atenção nisso, todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ele ficava em oração. Se até Jesus gostava de passar um tempo em solitude, um tempo sozinho, quem foi que disse que você não? Só que solitude é diferente de solidão. Observe o que está escrito aqui, ó.
Em Gênesis 2,15 está dizendo: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para lhe cuidar dele e fazer plantações. Gênesis 2,15. Só que no Gênesis 2,18 está dizendo: depois o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora para ele. A questão em tudo isso aqui, o segredo, o X, a chave, está no vou fazer. Em meio à totalidade das suas tarefas, Adão, ele nunca teve alguém com quem dialogar. Ele estava sozinho no Éden. Ele não tinha com quem falar. Então, todas as vezes que ele não estava ocupado com alguma das tarefas que Deus havia colocado nas mãos dele, ele estava sozinho, meditando ou na presença do Senhor, aonde ele dialogava. Agora, o tempo em que ele estava em solitude era um tempo que ele ficava ali pensando nos seus próprios pensamentos. Agora, observe o que está dizendo em Gênesis 2, do 21 a 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela do homem Deus formou a mulher. E depois disse ao homem: essa é carne da sua carne, ossos dos seus ossos. E a palavra, a frase aqui que é a chave de todo esse contexto é: Deus formou a mulher. Somente após formar a mulher é que as coisas mudaram dentro da rotina de Adão. Até então ele estava sozinho ali na parada. Ele podia chegar tarde em casa, ele podia ir lá jogar uma sinuquinha com os camelos, ele podia andar a cavalo, ele podia fazer o que ele queria, tomar banho ali, pelado e tudo mais. Cara, ele estava de boa, sozinho. Só que a partir do momento que Deus criou a mulher, que Deus formou a mulher, por melhor dizer, Adão já não estava mais sozinho. Faz sentido? O lugar solitário aonde Adão viveu até aquele momento, agora já não existia mais. Existia outra pessoa ali com ele. Só que tem um detalhe aqui importantíssimo que muitas vezes você deixa passar quando você lê esse contexto. E ao meditar na palavra, entenda que a partir do momento que a mulher foi criada, ela jamais se viu sozinha. Ela sempre esteve ao lado do homem, ao lado de seu marido. Adão passou um tempo sozinho. Eva, quando foi criada, Adão já estava ali. Desde o primeiro momento de vida dela, ela sempre se viu ao lado de Adão. Para ela foi fácil se submeter à liderança dele. Afinal de contas, ele chegou por primeiro. Ela se sentia protegida perto de Adão. Só que em Efésios 5:23 diz: pois o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E criada a partir do homem, a mulher foi colocada do Deus para aprender com ele. Cabia a Adão exercer essa cobertura, essa cobertura vertical, ou melhor, essa cobertura horizontal na vida de Eva. Adão, na verdade, não era só marido, ele era mentor da sua esposa. Entenda, o homem, Deus deu 3 funções ao homem: prover, proteger e direcionar. Cabe ao homem prover as necessidades da sua casa. Cabe ao homem proteger a sua esposa, inclusive estando disposto a dar a sua vida por ela. E cabe ao homem direcionar a sua esposa no caminho que mais aproxima de Deus. Ele é guia da sua esposa, ou seja, ele é mentor da sua própria esposa. Deus pretendia que, no momento em que formou a mulher, ele pretendia que Adão lapidasse a sua própria liderança, desenvolvesse esse percentual de liderança, de ser colocado como cabeça da mulher para aprender a direcionar a vida dela da maneira correta. A maior lição de Eva foi, na verdade, se submeter à autoridade de Adão. Já a maior lição de Adão era dar a direção e a proteção que a Eva necessitava. Só que Adão tinha as necessidades dele, né? Repita comigo: necessidades. Pode repetir aí: necessidades. Adão estava acostumado a ficar sozinho. Quem está com Bíblia na mão aí? Meu Deus, os caras olham para cima. Bíblia? Bíblia? Que é isso? Está com o sabre de luz ali. Abra para mim, por gentileza, em Gênesis 3, versículo 6. Olha só que parada louca.
Isso aí eu estava discernindo junto com o André hoje, 5:30 da manhã. As loucuras da gente aí. Isso não vai estar na tela. Gênesis 3, versículo 6. Ferreira, você pode ler para mim, já que você está com a Bíblia na mão? Quem achou primeiro aí, faz favor, leia. Gênesis 3, versículo 6. Está sem som aí, Israel, você está falando? Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela, se obter sagacidade, tomou o seu fruto, comeu e deu para o seu marido. Estava em sua companhia e ele igualmente comeu. Perfeito, segura aí. Olha só o que está dizendo aqui. Ela apanhou o fruto, comeu e deu a seu marido, que estava na sua companhia. Gente, até então, tudo demonstra que Adão dava umas escapadinhas de Eva. Agora, a partir desse momento, a Bíblia está dizendo aqui no versículo 6 que Adão estava presente. Ou seja, ele via a serpente chavecando a mulher dele. Ele via a esposa, Eva, falando, respondendo às perguntas da serpente de maneira errada. Ele viu tudo isso. Ele viu quando Eva foi lá e pegou do fruto. Ele viu quando Eva comeu do fruto. Ele viu quando ela trouxe. E ele pegou do fruto e também comeu. Aonde é que esse miserável estava com a cabeça? Você já parou para pensar nisso? Ele viu tudo isso. Gente, perdão pelo que eu vou falar agora, mas a atitude de Adão para com Eva, já que ele estava presente, olha o que está dizendo aqui. Ele estava presente nesse momento. A atitude de Adão para com Eva é como se o Adão fosse aquele cara que está vendo outra pessoa fazendo sexo com a mulher dele. Porque ele está vendo tudo aquilo e não fala nada. Ele deixa aquela porcariada acontecendo. Ele vê aquela putaria acontecendo e não fala nada. E pior de tudo, no final se lambuza junto. É um porco esse Adão. Esse cara foi colocado por Deus para direcionar a mulher. Da mesma forma que começou lá atrás, com o pecado, da mesma forma como o primeiro homem não soube mentorear de maneira correta, o segundo homem foi lá e restaurou tudo isso. Senhores, vocês viram ali na mentoria, qual que é o oposto do medo, por gentileza? Quem aqui sabe dizer? Você tem que... Will, você fica quieto, Ferreira. Perdão, mano. Não, eu ia falar para abrir o som, né? Porque os caras ficam mexendo a boca aí, não liga o som, daí não é ler lábio, né, mano? O oposto do medo era o amor. Ó, o cara fez as aulas, né? Nessas horas que você veio, quem é que estava prestando atenção. Exatamente. O oposto do medo é o amor. Em 1 João 4,18 está escrito: o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Assim como Eva estava sentindo medo ali naquele momento e se ficou vulnerável naquele momento, a ponto de permitir que outra coisa, outra pessoa falasse com ela, gerasse a conexão necessária para desenvolver nela o pecado, Adão deveria estar protegendo. É necessário substituir o medo gerado por um momento de rebeldia, por um momento de inaptidão, um momento de queda, pelo amor que excede todo entendimento. E o problema maior que aconteceu ali no Éden, na verdade, não foi nem o pecado, mas a própria falta de comunicação de Adão para com Eva. Porque o que acontece?
Como os dois não se comunicavam, como Adão não comunicava para Eva quando ele precisava de um tempo de solitude, como ele não conseguia falar para ela que ela não deveria dar ouvidos para a serpente, que ele não conseguiu instruir a Eva quando era necessário mostrar para ela aquilo que deveria, ou e principalmente o que não deveria ser feito, ele gerou uma falha sinistra na comunicação. E isso impediu que o próprio casal não conseguisse evitar o próprio cometimento do pecado. Entenda, todo marido. Quem é casado aqui, levanta a mão, por gentileza. O Wilson também já é, em nome de Jesus. Recebe essa visão aí, velho. Quando você, homem, se posiciona a ponto de não... Até o Gustavo levantou a mãozinha e abaixou. Ah, tá prestando atenção, né? Eu vi aqui. Glória a Deus. Quando o homem se posiciona a ponto dele não dar ouvidos para aquilo que a esposa quer falar, entenda, tem um xará meu aí chamado Ricardão. Se você não tem tempo para ouvir a sua esposa, esse cara vai ter. Esse cara vai ter tempo de ouvir a sua esposa. E vai chegar um momento que esse cara está dando ouvidos para tua esposa, ele vai gerar conexão ao coração dela, ele vai gerar intimidade, porque ela passa a ser confidente dele, e vai chegar um momento que tudo aquilo que ela deveria estar fazendo com você, ela vai estar fazendo com ele, menos sexo, até que chega o momento que o sexo é feito também. Se você não se posiciona a ponto de proteger o coração da tua esposa, a ponto de ouvi-la quando ela necessita falar com você, você está afastando a sua esposa de você e, consequentemente, deixando ela vulnerável para serpentes que estão aí no mundo afora. Você acha que a serpente quer casar com ela e levar ela para criar em casa? Não, ela quer simplesmente sabotar a vida de um casal. E você acha que o pior é a serpente? O pior é você, homem. Cara, quando o homem falha, a responsabilidade é dele. Agora, quando a esposa peca, a responsabilidade é do homem também. E eu não estou eximindo a mulher da sua própria responsabilidade, mas significa que o homem não está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Agora, se você está fazendo, se você está direcionando, se você está protegendo, se você está provendo, e ainda assim a tua esposa está fazendo besteira, cara, você é uma anta. Você precisava ter casado para ver isso? Com todo respeito. Se posiciona, gente. O maior mentor que a história já viu foi esse cara aí. Ele produziu feitos notáveis, ele realizava grandiosidade por todos os lugares aonde ele passava, ele era digno de confiança daqueles que andavam com ele, e os seus feitos produziram uma influência tão grande e gerou seguidores ao longo da história. Nós que estamos aqui, estamos seguindo um cara que caminhou aqui na Terra há mais de 2000 anos atrás. A grandeza com que ele se dedicava ao seu ministério produziu a excelência dos seus resultados. E por conta disso ele produzia milagres por onde ele passava. Milagres no dia de hoje não é fazer um coxo andar ou um cego enxergar. Milagres nos dias de hoje é você ser honrado dentro do teu casamento. É você ser íntegro com a sua esposa. É ser amável com ela. Nós somos imagens e semelhança do Criador. Nós também devemos produzir esses mesmos grandiosos feitos. Devemos cobrir espiritualmente aqueles a quem Deus nos tem confiado. Devemos encorajar essas pessoas quando necessário. Amar o pecador na mesma intensidade com que nós fomos amados enquanto vivíamos no pecado. Mas, acima de tudo, perseverar até alcançar vitória na vida. Você também é um mentor. Você só precisa reconhecer os dons e talentos que estão dentro de você para produzir os grandiosos feitos na mesma intensidade como Jesus produziu. E é hora de você dar um passo nessa direção. O sistema de mentorias do ID Pro é como se fosse um sistema solar. Está ali, ó, sisteminha solar bonitinho, aonde no centro está o ID. Que ID é esse? O método ID? Não. Ide e levai o evangelho a toda criatura.
é o id de Jesus. Significa você transbordar sobre a Terra. E cada um desses planetas que giram em torno do Sol, na verdade, ele compreende como se fossem mentorias. O esquadrão de mentores do método ID tem como missão desenvolver novos mentores para que, através do conhecimento que Deus deu para cada um de vocês unilateralmente, pessoas sejam alcançadas para Cristo com base nos dons e talentos que Ele te deu. Então, nós temos como visão criar nichos específicos de conhecimento para você formar uma cultura influenciadora, preparar conteúdos tanto no meio digital quanto no meio físico, uma estruturação para que você venha a lançar a sua própria mentoria e fazer parte a esse esquadrão de mentores que vai ganhar almas para Cristo aqui nessa terra. O programa do Squad, o programa SQD, na verdade, ele é composto por conteúdos exclusivos. Todo o conteúdo das 7 semanas de aula de duração desse treinamento é uma aula por semana. Todo o conteúdo desse treinamento é inédito. Você não viu em lugar nenhum. É fruto de algo que Deus colocou no meu coração, no coração do André, e a gente junto construiu algo que é fora da curva. É algo que vocês não viram em lugar nenhum. E eu creio que vai falar muito com vocês. Os temas dessa formação. Primeiro, ativação dos dons. Deus fez vocês único. E nessa primeira aula você vai descobrir qual é o dom que Deus te deu. Qual é o seu padrão de identidade em Deus. E a hora que você descobrir esse dom, você vai sair dessa aula tão surtado, mas tão surtado, que você vai entender por que você tem sido tão criticado por pessoas por coisas que Deus pediu para você fazer. E você tem deixado de fazer, porque você está ouvindo pessoas, ao invés de ouvir a Ele, o próprio Deus. Segunda aula, desenvolvimento de confiabilidade. A gente vai trabalhar uma maneira de você construir credibilidade diante das pessoas. Você vai aprender isso aqui dentro do Squad. Terceira aula, perfilação comportamental. Todos nós temos um padrão de comportamento. Você vai aprender a reconhecer o seu padrão para que você possa entender que as pessoas têm padrões diferentes. Então, você vai descobrir que padrões são esses aqui na aula. Quarta aula, planejamento estratégico da mentoria. Nós vamos começar a ativar vocês a construção da mentoria de cada um de vocês. Quinta aula, arsenal individual de batalhas. Cada um de vocês tem um arsenal exclusivo. Tem dons e talentos específicos. Esses dons e talentos, eles servem para que você venha não apenas a transbordar na vida de outras pessoas, mas que você venha também a construir de maneira satisfatória para criar algo duradouro ao longo do tempo. Sexta aula, construção técnica de conteúdos. Aqui começa a finalização da sua mentoria. E na sétima aula, vocês vão apresentar a mentoria de vocês para a gente. E eu falo para vocês, eu espero no meu coração, que na sétima aula, aquilo que vocês desenvolveram seja algo tão sensacional, mas tão sensacional, que eu espero ver a mentoria de vocês na plataforma de mentorias do próprio IDPro, no próprio treinamento que a gente tem desenvolvido para vocês. Senhores, semeadura. Só consegue colher quem semeia. Não tem colheita sem semeadura. Ah, Ricardo, vai vir falar de dinheiro agora. Cara, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com propósito. O dia que você entender isso, tem uma série de pessoas aqui, não vou falar nomes, mas tem uma série de pessoas que já estão dentro dessa mentoria que demoraram para entender o que a gente falava a respeito de semeadura. E quando entenderam, tomaram uma decisão e acabaram caindo para dentro dessa mentoria aqui. Não estou preocupado com quantidade. Para mim, quanto menos pessoa na mentoria, melhor. Por que melhor? Porque eu quero qualidade. Quanto menor a turma, mais fácil é transbordar daquilo que a gente carrega de maneira unilateral aqui para vocês. Então, a nossa ideia não é ter 100, 200, 300 pessoas dentro da mentoria. Pelo contrário, é ter o mínimo de pessoas possível para que a gente possa caminhar bem de pertinho ao longo dessas 7 semanas. Essa mentoria ela tem uma semeadura, ela tem um investimento, então. E esse investimento ele foi carinhosamente pensado o valor de 12 vezes 61,85.
esse valor você pode passar no cartão de crédito. Se você conseguir fazer ele à vista, tem um descontinho bacana ali. À vista, acho que ele fica 597, se não me falha a memória. Se não, gente, é uma pizza por mês. É o valor de uma pizza por mês. Você pegar aqui R$ 61,85 é como se você estivesse investindo R$ 2 por dia da sua vida no investimento, nessa semeadura de todo o conhecimento que você vai receber aqui ao longo das 7 semanas de aula. E aqui a gente finaliza a aula de hoje. Eu vou vou compartilhar ali com vocês novamente o link só do pagamento. Ele não tem formulário de matrícula, como acontece no Bravos. A única coisa que eu preciso é que você me chame em box e você compartilhe o seu comprovante de pagamento ali em box, referente ao pagamento ali, para eu saber que vocês fazem parte dessa turma. Eu vou, provavelmente, amanhã estar disponibilizando também o vídeo aula para quem não assistiu aqui, e eu vou dar o prazo no mais tardar, como eu quero iniciar essa turma na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. Na próxima quinta-feira, dia 16, a gente já começa as aulas, e então eu quero dar de prazo para, no máximo, até amanhã à noite, o pessoal que decidir cair para dentro, cair, porque a gente vai dar aula aqui mesmo nesse grupo, vou tirar quem não entrou na turma para fora e vai ficar somente quem quer aprender aqui conosco. Amém, galera? Agradeço, então, imensamente o tempo de vocês, agradeço imensamente tudo aquilo que Deus permitiu que a gente transbordasse aqui. Me perdoe se às vezes eu fui um pouco rude na maneira de falar, um pouco áspero até, mas às vezes a gente precisa dar um pouco de ênfase para fazer valer aquilo que Deus espera que a gente faça valer. Amém, senhores? Deixa eu finalizar aqui essa gravação e a gente já vai trocar uma ideia.